Esse aqui vai ser massa. É um assunto legal. E aí, pessoal, sou o Rafael, CEO da Zydon, e hoje nós vamos aprofundar sobre 4 ferramentas que estão no dia a dia do B2B. Primeiro, CRM. Segundo, a automação de forças de vendas, mais conhecido como AFV. Terceiro, o e-commerce B2B. E quarto, o agente inteligente de pedidos. E para cada uma nós vamos ver sobre origem e evolução, como as grandes empresas estão utilizando, se substitui ou complementa uma a outra, as vantagens, as limitações e o que nós podemos esperar nos próximos 5 anos, tá bom? Então fica até o final do vídeo e confira só esse conteúdo. Então vamos lá, vamos começar com CRM. Pessoal, CRM existe desde os anos 90, foi criado lá na época da Salesforce. Antigamente o pessoal fazia o controle das reuniões, das visitas, das vendas consultivas através de planilhas. CRM já está difundido na maioria das empresas. CRM, pessoal, é uma ferramenta especialista para vendas consultivas, vendas por etapas. Já existe desde os anos 90, foi fundado aí com a Salesforce e antigamente o pessoal utilizava planilhas para controlar as visitas, os follow-ups que tinham com cada cliente prospect. CRM é uma ferramenta para centralizar os contatos, tanto do pré-venda quanto do pós-venda. E teve uma revolução gigante aí, com a Salesforce sendo pioneira nesse mercado e sendo uma das principais empresas de tecnologias aí do mundo. CRM é um centro nervoso que controla todo o relacionamento, tanto com seus prospects quanto com seus clientes. Ele orquestra tanto com o próprio e-commerce, com a AFV, e ele é muito utilizado também para prospecção de contas grandes. Não é utilizado e não é recomendado para ficar tirando pedido dos clientes que já compram no mês. Uma das vantagens também é poder acompanhar o forecast, que a gente chama que são as contas quentes para fechar no próprio mês, conseguir automatizar os follow-ups, seja por e-mail, por WhatsApp, o avanço da negociação, daquele lead, daquele prospect, até a conclusão, o fechamento de uma negociação. Mas nada disso funciona se não tiver muita disciplina do time comercial. Então precisa de muita disciplina do time comercial para preencher certinho o CRM, ter um pipe atualizado para conseguir tirar essas análises e fazer a gestão do time. O que nós estamos enxergando aí do futuro do CRM? Estamos vendo cada vez mais assistentes virtuais que estão automatizando os follow-ups, o aquecimento dos leads, criam um e-mail, priorizam e colocam o score do lead de maneira autônoma, integração total, seja por voz, por texto, com seus canais de venda que o vendedor já utiliza hoje em dia. Então tende cada vez mais o CRM ser um copiloto do vendedor, principalmente para as vendas novas, de ticket alto. Agora vamos lá para o segundo, automação de forças de vendas, o AFV. O AFV, pessoal, surgiu antes mesmo do CRM e ele nasceu com uma função bem específica, que é tirar o pedido através de aplicativos móveis, sejam um celular ou um tablet, porque antigamente os representantes, os vendedores tinham que andar com os notebooks para tirar o pedido do cliente lá no ponto do varejo. Então o AFV nasceu para conseguir facilitar essa rotina do vendedor, escaneando os produtos, consultando se tem estoque, consultando os preços, fazendo toda a parte de roteirização do vendedor, ele já acordar de manhã e já saber onde é que ele vai ter que visitar, qual é a rota que ele vai ter que fazer. Então o AFV ele potencializa os vendedores para fazer a atividade repetitiva de tiração de pedido. Praticamente isso. Entre as vantagens, a gente tem erros de digitação que são evitados bastante. Antigamente tinha um delay muito grande, às vezes escrever, mandar uma carta para a matriz ou ter que ir por hotel, fazer uma ligação até conseguir tirar o produto do estoque e quando ia ver, tinha tirado o produto errado. E a parte também bem bacana da roteirização inteligente. Isso é uma das principais vantagens do AFV. E normalmente também essas soluções de AFV, elas são offline. Elas consideram que a pessoa vai estar em loco, vai estar em movimento, às vezes pegando rodovias ou em regiões que não possuem acesso à rede. Ele precisa tirar o pedido e quando chega no Wi-Fi, ele sincroniza isso para a matriz do sistema que consequentemente cai no RP, para emissão da nota e despacho dos produtos. Terceiro, pessoal, o e-commerce B2B. Enquanto o e-commerce B2C digital virou rotina nos anos 2000, o B2B foi carregado pelo EDI desde os anos 80, mas a virada foi principalmente depois da pandemia e hoje o e-commerce B2B já movimenta no mundo mais de 19 trilhões. E o que ele substitui? Ele substitui as visitas, telefonemas, e-mails de pedido, mas complementa a equipe de força de vendas. O digital acaba focando em pedidos de baixo valor e volume
E aí acaba deixando o vendedor focado nas contas mais complexas. Entre as vantagens a gente tem diversas, desde a redução do tempo de processamento de pedidos, alocação de um vendedor para ficar tirando o pedido daquele cliente, a operação 24/7, a transparência para o cliente, que é muito bacana, o cliente ter autonomia de tirar esse pedido no tempo dele, e o alcance global, conseguir escalar. Entre as limitações, a gente vê as integrações com os RPs, que normalmente possuem muitas regras de negócio específicas, que acaba que o vendedor já tem mais familiaridade com aquela interface, e também a resistência do time comercial na divulgação do e-commerce B2B para os clientes tirarem o pedido. E cada dia mais a gente vê marketplaces B2B nichados, um checkout conversacional diretamente pelo WhatsApp, e tem uma tendência grande da automação da cadeia de suprimentos pelo IoT, já captando o estoque lá na ponta do cliente. Por fim, pessoal, queria falar para vocês sobre o agente inteligente de pedidos, que é o IP, que a Zydon está lançando agora em 2025, que é um bot conversacional, é um agente de IA muito similar a um ser humano, que aprende, que tem todo um contexto sobre a sua empresa e consegue tirar os pedidos dos seus clientes, substituir essa tiração de pedidos, seja que um e-commerce B2B ou que um força de vendas realiza, através dos canais que os seus clientes já utilizam, como por exemplo o WhatsApp. E isso tudo sem intervenção humana e carrega o futuro de uma profissão muito bacana para o comercial, que é um treinador desse agente, que você acompanha todas as conversas que ele está tendo com os seus clientes e vendedores de maneira proativa ou receptiva dos clientes para vocês, ou da própria inteligência artificial para o cliente, e vai treinando, qualificando como se fosse um funcionário seu, educando ele, pedindo para que ele execute determinadas funções, e o cliente lá na ponta nem repara que não é um ser humano. Então são resultados realmente humanos, com experiências totalmente digitais e altamente escaláveis. Cada vez mais a gente vê falando do boom dos agentes verticais de IA, e eles falam que o boom dos agentes verticais de IA vai ser 10 vezes maior que o boom das empresas SaaS nos anos 2000, como por exemplo a Salesforce. E realmente nós acreditamos que essa transformação vai ser muito impactante. A IA veio para ficar e ela vai transformar o jeito que as coisas funcionam. Pessoal, então resumo rápido: o CRM organiza e é muito utilizado para vendas consultivas, vendas por etapas, muito para prospecção de novos clientes ou para sucesso dos clientes da carteira. O AFV, ele é muito focado na roteirização e na tirada de pedido dos vendedores, na execução dessa tiração de pedido, via mobile normalmente e offline. O e-commerce, autonomia, tirar pedidos 24/7. E o IP, o agente inteligente de pedidos, é a escala e a automatização realmente do distribuidor. E cada ferramenta surge para resolver um desafio diferente e acaba se complementando. E aí, curtiu o vídeo? Curte e compartilha com alguém do setor. Comenta também, a gente está sempre lendo os comentários e respondendo. Valeu!